Viver a verdade da vida é uma das melhores maneiras de aproveitá-la intensamente. No programa de hoje a gente conhece a história de uma pessoa que me inspirou e que com certeza vai inspirar você. Então não sai daí, Simplicidade já está começando. No programa de hoje, simplicidade vai ser a grande marca dessa conversa. Isso porque a gente já começou falando sobre um tema que eu particularmente gosto demais, família. E a gente vai falar sobre tudo que está relacionado a essa palavra, família. Está ligada a todas as pessoas, de alguma maneira, e faz total diferença na vida de cada um. A gente vai conhecer a história de uma pessoa que tem muita experiência para contar a partir desse tema. Vamos conhecer um pouco melhor nesse programa a Eliana. Posso te chamar assim? Claro. Eliana? Simples assim? Simples assim. Eliana. Esse programa começa falando de família, porque a gente falava aqui da importância que essa palavra tem na tua vida, tem na minha vida, tem na vida, né, do Claudinho, do João, de quem está nos assistindo, porque é a origem da nossa existência, né? O que isso representa para ti, Eliana, para a gente começar essa conversa? Bom, a família ela pode se transformar na melhor coisa do mundo ou na pior coisa do mundo na vida de uma pessoa, né? Eu tive duas fases, então na minha primeira fase eu diria que a família não foi a melhor coisa, eu não extraí o melhor da minha família de origem. Na segunda fase eu vou ser bem menos modesta, porque foi com muito sacrifício, que eu te falo assim, aí sim, eu estou construindo, uma família perfeita não existe mãe perfeita, filho perfeito, longe disso, né? A perfeição está muito longe disso. Mas um ambiente gostoso, né? Onde eu vejo, que eu digo assim, era isso que eu queria, quando eu era moça. Hoje tu olha para a tua família, marido, filhas, netas, tu consegue ter essa sensação assim? Eu consigo, tá? Agora a Heloísa foi embora, né? Foi morar fora. E eu vi as três se despedindo, eu vi assim, circulava ali um amor, sabe? Claro que tem assim, uma está indo para a Austrália, quanta coisa vai acontecer lá, né? Quantos sonhos, né? Que ela vai poder ter, que as outras duas não têm. Porém, a outra tem, a Juliana mais velha tem filhos, a Heloísa não vai poder ter agora, por essa, né? Casou, mas tem que ir embora. Mas eu vejo assim que uma não inveja a vida da outra. Sabe? São momentos diferentes. São momentos diferentes e elas se respeitam, elas compartilham aquilo. Não fica aquela coisa, na minha família que eu criei, né, não tem aquele cuidado, com medo de machucar, ou de mostrar que sabe mais, ou de mostrar que sabe menos. Elas são livres para serem o que elas são, na realidade. Agora, né? Tu falasse aqui, no início, que tu consegue distinguir assim, esses dois momentos. Essas duas fases, assim. Primeiro momento em família, de um jeito, né? Com os teus pais, irmãos, enfim. E o segundo agora, construindo a tua família, tuas filhas, netas e marido. O que tu tira de lição daquela primeira fase? A gente ainda vai falar bastante sobre isso, mas já de início eu te pergunto, porque tu falasse aqui, as meninas, elas se dão bem, elas não esperam viver o que a outra está vivendo, cada uma respeita o seu momento. De onde que veio essa clareza, Eliana? Bom, deixa eu te falar assim, eu vim de uma família bastante grande, né? Somos 8 filhos, né? Eu sou gêmeas, né? Com outra menina. E o que houve nessa família gigante, grande? Teve muitas coisas boas, óbvio, né? Mas eu acabei adoecendo nesta família grande. Então, quando eu estou expondo a minha vida também num livro que está, né? Tá no forninho, está andando, e eu estou contando tudo isso, não é uma crítica, sabe? Porque o passado não adianta eu, sabe, criticar a mãe, criticar a avó, criticar o tio, nada, não vai resolver. O que resolveu na minha vida foi que quando eu adoeci muito, eu tive pânico, eu tive depressão, de ficar na cama 50, 60 dias, não queria sair, se eu saía, eu voltava correndo, que parecia que eu ia morrer.
E aí eu comecei a ver, eu tive a sorte de procurar um profissional que nós temos na nossa cidade, um baita de um profissional, que é o Dr. Márcio Dalbó. Eu bati na porta dele e disse, olha, eu estou enlouquecendo pela terceira vez, essa foi a terceira vez que tinha me dado. E eu disse, só que eu não quero enlouquecer, eu quero ter outra vida. E aí eu comecei, né, estou há 16 anos já em análise, e aí eu comecei a ver o que me adoeceu, né? Então hoje eu vejo assim, ó, se eu não tivesse tomado essa atitude, muito difícil, sabe? Para quem disser assim, vou fazer, é fácil, é mentira. É muito difícil. Tu bota a mão numa cambuca cheia de marimbondo, abelha, aquelas dor, a dor horrível que tu não sabe, tu ainda não sabe muito bem explicar o que é. E vai indo com os anos, foi indo e foi indo e foi indo. Então, hoje, os erros do passado, eles me servem muito bem. Eu gosto dos erros do passado, porque foi naquela minha doença, naquilo que a minha mãe fez, não de propósito, mas fez de uma forma que me adoeceu, é que hoje eu posso evitar com as minhas filhas, com as minhas netas, e posso ver. O que eu te falei, elas podendo, cada uma ter as suas coisas, elas sentem inveja, elas sentem raiva uma da outra, elas têm ciúmes uma da outra, mas não adoecem por isso. Elas sabem lidar, elas sabem administrar esses sentimentos. Eu sempre digo assim, ó, essa coisa do, perdão, né? Eu não consegui perdoar. Eu acho que o perdão é uma coisa muito mística, sabe? Porque como que tu vai viver uma vida inteira, uma mãe que não foi o que tu esperava, né? Que tu não conseguiu o amor que tu tinha pela tua mãe, como é que tu vai perdoar um dia? Tu não tem como perdoar. O jeito que eu, Eliana, consegui foi para análise e ver que eu não era um peso, ver as dificuldades da minha família. Entender melhor a tua identidade. Toda essa história. Gente, eu acho assim, ó, a gente cuida tanto da pele, da roupa, do que o filho vai fazer. Todo mundo se preocupa tanto para o filho ser o mais inteligente da escola, para o filho ser o mais bonito, né? Para nós ser a mãe mais bonita, e ninguém se preocupa com a mente, né? E assim, ó, eu fui atrás da mente. Às vezes eu digo assim para meu marido, Clóvis, se eu perder a mente, tu perder a mente, nós perdemos a vida. A gente perde tudo, a vida, né? A gente vai ter que interromper essa conversa, que passa muito rápido. Quando a conversa é boa, né? Passa muito rápido. Mas a gente volta no segundo... Gostou do tema de hoje? Então, não sai daí, a gente volta no segundo bloco de Simplicidade. Até lá. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje. Gente, essa conversa está rendendo tanto. Pena que o programa só tem meia hora, porque com certeza caberia aqui muita conversa. Estou aqui com a Eliana e a gente está conversando sobre valores, família, passa pela família, essa coisa da transparência. Eu vejo, pelo pouquíssimo que a gente já conversou, que tu és uma mulher forte, corajosa, decidida. Hoje. Franca, transparente, lida com as verdades da vida, assim, enfrenta, né? Tu diz hoje, porque tu estavas contando no primeiro bloco, que passasse por um processo de análise. Faz ainda? 16 anos que eu faço, né? Mas isso te ajudou muito, né? Mas a gente falava no finalzinho do primeiro bloco sobre essa coisa do que é real mesmo, do que é verdadeiro, né? E eu te pergunto, assim, porque eu acompanho tuas redes sociais, Instagram, as tuas postagens, fala muito da família. Claro, e gosto muito de seguir as coisas que tu posta. E aí eu te pergunto, assim, né? Como é que tu enxerga isso? A gente vive um tempo em que a aparência
né? Porque a gente falava da mente e da aparência. A aparência parece que é prioridade. Como assim? O que tu enxerga? É o que eu sempre disse para minhas filhas assim, ó, vocês têm que ser mais importante que o que vocês levam consigo. Cuidado quando as pessoas começarem a querer ser amigas de vocês pelo carro, pela bolsa, pela roupa, pela marca que vocês usam. Eu acho isso um perigo. Por outro lado, assim, ó, eu acho que além de ser perigoso, ele te limita a não conhecer pessoas, né? Nós estamos com 2 recâmaras, eu não sei, né? Então eu olho para eles, dá vontade de saber sobre a vida deles. São homens que eu não conheço, mas alguma coisa as pessoas têm de legal para te mostrar. Então, quando começa com esse biotipo, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, eu não vou falar... aquela esses padrões, né? Esses padrões, eu fico com uma pena... Porque eu digo assim, quanta coisa a gente deixa de conhecer, né, de saber, de trocar, por causa do preconceito. Por causa do preconceito, né? Então, é uma das coisas assim que eu acho que é o segredo da vida, tá? A verdade liberta, como eu te falei, assim, ó. Se eu botasse uma religião hoje, eu botaria a verdade liberta. Não é mística. Não é nada místico que libera a gente. O que libera a gente realmente é olhar a verdade. É ter uma honestidade. Uma honestidade consigo. Eu tenho limitações, eu tenho problemas, eu não sei fazer coisas, né? Por outro lado, eu sei fazer coisas, eu tenho algumas coisas que eu gosto. Uma das coisas que eu acho bastante interessante é tu ter que gostar de quem tem poder, né? Então, isso... Daquilo que te favorece, daquilo que te favorece. O Brasil está como está, porque falta essa verdade, falta ver assim a capacidade das pessoas, do poder, o que o poder faz. Então eu acho que assim... O que é poder de fato, né? O que é poder? Eu acho que o maior poder que uma pessoa pode dar, e eu estou conseguindo dar à minha pessoa, é tu ser livre para ser o que tu és, sabe? Eu vejo muita brincadeira, né? Difícil, saiu do armário, gay, não sei o quê. Gente, eu não acho isso mais difícil. Tem coisas que a gente pensa que não é difícil e na família é muito difícil. Então, é a gente ser a gente mesmo. Vamos voltar para essa questão da família, assim. Por que é tão difícil ser a gente mesmo, às vezes, dentro da própria família? Bom, eu vou falar da minha experiência, né? A minha experiência que eu tive e que eu tenho com as minhas filhas, vamos supor, eu sou mãe, eu me considero mãe de 3 filhas. Às vezes eles me perguntam, Eliana, quem é a mais não sei o quê? Não sei. Eu tenho 3 filhas, são 3 pessoas diferentes. Agora mesmo, nasceram minhas netinhas, são 2 crianças que nasceram na mesma hora, no mesmo parto, 1 minuto de diferença, elas são completamente diferentes. Então, assim, ó, eu tenho 3 filhas diferentes, que gostam de coisas diferentes, pensam em coisas diferentes, e que eu tenho que ser mãe diferente. Eu não posso impor... Até posso ter os meus gostos particulares, gostar mais do que pensa uma, do gosto da saia da outra, ok, mas o que eu não posso é fazer com que isso seja, na nossa família, uma regra geral. Tu experimentou aquela situação assim de que, às vezes, inconscientemente, a mãe ou o pai comparam, assim, comparações? Bastante. Dizem que isso é muito prejudicial e com certeza é, né? Bom, assim, ó, esse livro que eu estou escrevendo é justamente para ver, assim, para eu tentar, né? Quem sou eu? Mas eu penso que, assim, se cada pessoa conseguir passar uma história verdadeira, eu acho que é bom para a humanidade. E na minha história, que eu aprendi, que eu vi, é que, assim, essa individualidade dos filhos, ela é uma coisa muito importante, sabe? Tem um filho que o olho azul, o olho preto, o cabelo amarelo, o cabelo não é vida. O cabelo não é o filho é a mente, né? Então, saber lidar com os filhos diferentes, saber... A minha família, eu vim, já tinham 3, né, irmãs, aí veio eu e a minha irmã. E uma família que aqui em Tubarão, todo mundo conhecia, o meu pai, e que o meu avô, queria um filho, homem. A minha mãe ficou tão travada nessa história de homem, conseguiu, né, teve a vitória de conseguir, só que ela perdeu muita coisa com isso. E nós perdemos com isso. Quando eu nasci com a minha irmã, né, nós 2 juntas, ela já tinha 3, compreendo hoje a história da dificuldade da época, mas o que houve? A Gisela, dito por ela, era muito quietinha, dava mamadeira, ela tomava e esperava. Eu não, eu tomava mamadeira, jogava madeira no chão. Eu fazia cocô, botava a mão na fralda e reclamava que queria que trocava. Isso não foi visto
né? Não foi entendido como uma coisa diferente uma da outra. Eu entendi como isso era um defeito meu. Né? A leitura que tu fizesse com... A leitura que foi. Então, hoje eu olho e digo assim, ó, como a gente tem, nós mães, mulheres que já somos mães, ou que vamos ser mães, como a gente tem que ter essa percepção de, às vezes, parar e olhar, tu tá entendendo o que a mamãe tá falando? Tu tá compreendendo? Como é que tu estás me vendo? Como tu tá recebendo essa mensagem? A gente tem medo de fazer isso porque a gente não se conhece direito, né? A gente tem medo de dar essa resposta, porque quando uma mãe fala com o filho, é igual uma outra pessoa falar com outra pessoa. Ele pode escutar diferente, né? Ele pode ver diferente. Eu tenho 3 filhas, eu sou 3 pessoas diferentes. Para cada filha eu sou uma mãe, né? A minha mãe é para 8. Então, essa comparação, isso destrói, não só destrói a família, destrói o filho, né? E isso vai ter consequências Bom, para a sociedade. Eu acabei num divã, eu quase enlouqueci. Eu não me achava, sabe? Porque as coisas que... Os meus desejos, eles não apareciam, mas eles existiam dentro de mim. Então, vamos supor, o meu pai tinha uma relação muito ruim com o dinheiro. O pai tinha muito medo da pobreza. Ele tinha o dinheiro, mas ele não sabia usar. Tinha lá seus motivos, né? Isso foi passando para mim. Então, quando eu chegava num shopping, eu via aquilo tudo, eu ficava com medo, porque eu podia ver aquilo tudo e querer gastar. E eu não podia gastar. Mas isso não era uma história minha, isso é a história do meu pai. Então eu fui para análise, hoje eu e o dinheiro temos uma relação nossa, própria, minha e dele. Conseguiu lidar. Então eu acho que esse assim, a verdade de cada um, ela tem que aparecer para a gente poder dar chance para ser feliz. E o melhor é que as próximas gerações, elas não são uma cópia das gerações que ficaram. Sabe? As próximas gerações, eu brinco que eu sou a Eliana, porque eu estou construindo, eu estou me construindo, e isso, infelizmente, é só em análise mesmo, não tem remédio, não tem dinheiro. Felizmente também. Felizmente também. Felizmente, a gente vai ter que interromper essa conversa novamente. A gente continua conhecendo um pouco mais sobre a experiência da Eliana, então não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com Simplicidade de hoje, agora no terceiro bloco do programa, conversando com a Eliana. Gente, esse programa tá muito curto, a conversa tá muito boa. Vamos para os objetos, Eliana. Eu vou começar esse bloco já falando dos objetos. Tô curiosa para saber o que tu pensasse, assim, de objetos pessoais. Vamos lá. Vou falar dos 3 objetos pessoais mais importantes, que deve ser de todas as mães. São as minhas 3 filhas. É o meu emociono porque, gente, não existe. Não deve existir nada mais importante na vida de uma mãe do que os seus filhos. Né? Hoje não são mais 3, são 5, né? 5 objetos. E eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, porque a minha filha, né, a história vai se repetindo, não por acaso, e a minha filha ganhou gêmeas, né, 2 meninas, que também são muito diferentes, né? E que hoje, através do meu tratamento, do tratamento delas, a gente pode lidar com essa diferença, sabe? Tem uma que é bem quietinha, tem outra que já é mais espoletinha. Então, não é negar que são diferentes, nem proibido... Pelo contrário, né? Nem proibido falar das diferenças, é não comparar as diferenças, não querer que a Isabela seja a Helena ou a Helena seja a Isabela. Elas estão com quantos meses? Elas estão com 7 meses, mas aí é que está. As pessoas pensam que educam
quando crescem, a gente está educando, a partir do momento que sai dentro do útero da gente, nasceu. Né? Até uns 3 anos de idade, elas estão aprendendo, elas não sabem falar, elas não sabem se expressar, elas estão só antenadas, prestando atenção. Né? Então, eu acho assim, o maior presente que eu pude dar para a futura geração minha foi o meu tratamento, porque elas estão tendo os cuidados que eu não tive. Tu consegue passar isso para tua filha, que hoje tem as gêmeas? Tu consegue passar isso para ela assim? Tu tem essa rotina de passar isso para ela? Ó, nessa situação. Deixa eu te falar uma coisa engraçada, né? Ou naturalmente também. Quando tu faz um tratamento, automaticamente tu trata a família inteira, né? E aqui em casa todo mundo procurou ajuda. Meu marido, minhas filhas, todos nós nos tratamos. Então as pessoas dizem, vocês estão tão bem. Não é de graça. A gente investe nisso. Não tem pessoas que investem em beleza e não sei o que. Nós investimos nisso. Então, muito pouco eu preciso falar para minha filha. A minha filha é uma mãe nata, ela já tem esses cuidados. Ela aprendeu porque no processo também, né? Ela viu no meu processo, exatamente. Né? E ela viu no processo dela também. Quando a Juliana começou o tratamento dela, um dia ela estava muito triste, porque claro, né, como eu tinha meus problemas, eu joguei os problemas nelas. É natural. Né? E aí, quando ela estava muito triste, eu cheguei no quarto e falei, Ju, tudo que eu botei na tua cabeça, eu não consigo mais tirar. Tu vai ter que enfrentar isso para poder tirar. Agora, eu acho que eu te dei um dos maiores presentes que uma mãe pode dar para um filho. A humildade de dizer, errei. E bater no psiquiatra e dizer, estou continuando errando. Eu estou fazendo a vida que eu tive com as minhas filhas. Eu estou errando de novo. Eu não sei nem se é errar ou acertar. Talvez outras, né? Outras. Porque a gente tá, tu concorda que a gente está em processo de construção contínua? É o segredo da vida. Em obras. É o segredo da vida, né? Eu acho que o dia que a gente souber tudo, para que viver? Não tem mais propósito. Né? Eu erro bastante, tá? Quero deixar bem claro isso. Erro, continuo errando. Mas o erro hoje já não é mais aquele peso, sabe? Meu Deus, errei. Ai, Te consumir. Não. Hoje é assim, pô, eu errei. Agora o que eu vou? Às vezes eu paro para pensar, eu não pensava. Era tudo muito automático, era como o pai queria, como a mãe queria, como me ensinaram. Hoje eu paro para pensar, o que eu estou fazendo? Eu estou num processo agora de ser avó. A ser avó é muito difícil, nós podemos marcar um papo para falar sobre Vamos avó. falar sobre isso. Porque ser avó não é coisa fácil ser avó. A gente precisa ter muita humildade de ver que o nosso tempo acabou. Como mãe, como instrutora, sabe? E tem que saber respeitar e ver assim, minha filha quer ser mãe, ela quer dar as ordens, ela quer fazer do jeito dela. É um processo muito louco esse de ser avó. E eu vejo muita gente falando que avó, e assim eu vejo meninas, né, amigas delas que são mães, dizendo, a mãe é muito metida. Eu disse, mas eu também sou, vocês têm que entender. Isso é coisa de vó. Não, isso não é coisa de vó. Aí é que tá, vamos cortar esse jeito de ser vó, exatamente. Vamos ser vó diferente, vó em que mais tarde elas digam, vou na vó Eliana, que bom. E essas meninas, elas só podem ter uma mãe, elas não podem ter 3, 4, 5 mães. Elas têm que ter uma mãe, uma referência. Eu não posso competir com a minha filha, infelizmente, pelo bem delas. E olha essa coisa de... A gente começou falando nessa conversa sobre se encontrar com essa verdade, com a nossa verdade, e muitas vezes difícil, né? E é essa verdade libertadora, né? De dizer, olha, eu não posso ser diferente, mas vai ter que ser assim. Então... encerrando essa conversa, né, porque a gente tem o tempo, né, que nos limita, mas eu queria te agradecer. Eu quero te agradecer. Imagina, eu que quero te agradecer, porque era um sonho, tanto que eu fazer o livro, né, de passar a minha experiência, porque muita gente vê e diz, né, parece tão fácil, sabe? E é fácil, desde que a gente tenha o foco, né? Desde que a gente tenha coragem, coragem. Né, de enfrentar. Muito obrigada por nos receber, pela tua franqueza, pela tua transparência. E assim, um exemplo para mim, porque a gente sai daqui inspirada, com certeza o público também, porque a vida é isso, é a gente ter franqueza, transparência e enfrentar com coragem para ser melhor, né? Eu queria te agradecer também, a pessoa muito querida, assim, olhar no olho, eu não sei, sabe, falar assim, olhar no olho, a gente se olhou nos olhos muito tempo, né? E os 2 meninos também, assim, sabe, o olhinho deles também, que bom. Sabe, 2 meninos gostando de ver, né? Aprendendo também alguma coisa com a história e ver que, assim, ó, depressão e pânico está muito relacionado ao começo de vida e tem tratamento, mas sim. Tem remédio. Tem tratamento. Remédio tem. Mas eu acho que assim, o tratamento sem o remédio... remédio de virar essa história, né? Virar essa história, sabe? Assim, sim. Porque
é muito gratificante, Sim. sabe? Tu vê assim que tu não jogou a tua vida fora, tu resgatou a tua vida, sabe? Isso é muito gratificante, eu tenho orgulho dessa minha história. Sim, obrigada, Eliana. A gente sai emocionado daqui, inspirado com certeza, e o público ainda mais. Então tá. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e compartilhou dessa história com a gente também. Siga o Simplicidade nas redes sociais e até a próxima edição, até a próxima história.